Olá, amigos e amigas, bom dia. Oi, gente, bom dia. Negado o pedido de liberdade provisória para o ex-prefeito acusado de matar a esposa em Colatina. A polícia já está com as imagens do hotel onde o crime aconteceu. Vanusa Santana aqui com a gente ao vivo, trazendo as atualizações desse caso. Bom dia para você, Vanusa. Muito bom dia, Bruna Maria e George. Bom dia aos amigos que nos acompanham de casa. Pois é, esse caso está sendo investigado pelo delegado aí em Colatina, né? Depois dessa médica, a Juliana Ruas, ter sido encontrada morta no quarto de um hotel localizado em Colatina, região noroeste do estado. Juliana foi dopada, segundo as primeiras investigações, e em seguida morta por asfixia e também teve traumatismo craniano. A polícia, a gente conversou hoje de manhã com o delegado que é responsável pelo caso. Hoje à tarde deve acontecer uma espécie de nova perícia no local, porque os policiais, os peritos da Polícia Civil, vão utilizar uma substância, o luminol, para saber, né, se há outros resquícios ali que foram apagados, uma vez que o motorista desse rapaz, do marido dela, teria entrado no quarto para alterar a cena do crime. Daqui a pouquinho eu vou voltar para trazer uma entrevista, né, com esse delegado que acompanha toda essa investigação. Bruno e George. Vanusa, você traz para a gente também uma informação de uma base aí do tráfico de drogas em Vila Velha que foi descoberta pela Guarda Municipal? Exatamente, a polícia recebeu, né, na verdade a guarda de Vila Velha recebeu uma denúncia de que uma moto estava parada há muito tempo ali e não era de ninguém da rua, ali na rua Rosa Gama, no bairro Ataíde, em Vila Velha. Quando os agentes estavam chegando nessa referida rua, deram de cara com um homem empurrando uma moto sem ela estar ligada. Eles tentaram fazer a abordagem, o homem não teve como, né, justificar ali aquele veículo, a quem pertencia, não tinha documento. Descobriram que a moto havia sido furtada há pouquíssimo tempo. E lá também encontraram outros veículos, drogas, armas, ou seja, a casa caiu para o tráfico de drogas lá em Ataíde. Eu vou voltar daqui a pouco e conto melhor para vocês de casa. Até mais, Vanusa. E a polícia identificou 11 pessoas envolvidas no assassinato de um casal há 10 meses em Maringá, na Serra. Suzy Faria tem esse destaque pra gente. Bom dia, Suzy. Bom dia, George. Bom dia, Bruna. Bom dia, amigos do TN. 11 pessoas para matar um homem e que acabou, além dele, também vitimando a esposa. Uma criança de 6 anos acabou sendo retirada de dentro do quarto, George e Bruna, para não ver os pais sendo assassinados. Mas ela não deixou de ter e de viver uma crueldade também. Você acredita que logo depois de todas essas pessoas terem executado o casal com mais de 70 tiros, ao sair do local, ainda foram falar para a menina que mataram a mãe dela? Detalhes sobre esse assunto você vai ver daqui a pouco. Suzy Faria, você também traz que os meninos lá de Sooretama, mortos barbaramente, já foram liberados do DML, né? A identificação, George, deles já foi feita. O que poderia levar de 20 a 30 dias, levou pouco mais de um dia e meio. Isso porque a equipe de odontologia da perícia criminal conseguiu, através da comparação da arcada e também de radiografias dentárias, identificar o Wellington e também o Cauã. Ou seja, as famílias já podem vir aqui para o DML e liberar o corpo dos dois. O terceiro, Carlos Henrique, ainda está em estudo, o que vai diminuir em muito a angústia dessa família. Mais detalhes sobre esse assunto e até uma entrevista sobre o caso a gente vai trazer daqui a pouco. Combinado, Suzy, daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Olha, o número de pessoas internadas no Brasil, vítimas de atropelamento, cresceu, um dado alarmante. Na contramão dos dados nacionais, em Vitória, teve redução do número de atropelamentos. De qualquer maneira, é preciso muita atenção, tanto por parte de motoristas, motociclistas, ciclistas, pedestres, todo mundo envolvido aí para um trânsito mais responsável. Vamos conversar ao vivo com o repórter Luciano Rosetti, que traz esse assunto para a gente. Bem-vindo, Lu, bom dia para você.
Bom dia, Bruna. Bom dia, George. Amigos que nos assistem, exatamente, né? Aqui em Vitória, na capital, reduziu em 45% o número de vítimas fatais por atropelamento. No ano passado foram 16 mortes e nesse ano 6. Então daqui a pouquinho eu vou voltar com o gerente de trânsito da capital para discutir esses números e fazer o alerta, porque 6 pessoas morreram nesse ano. Então existe também o alerta, existe o risco no trânsito que merece toda a nossa atenção. Tá certo, Lu, com certeza assunto importante. Você traz pra gente também outra informação de uma policial militar que foi agredida durante uma abordagem no interior do estado, né, Lu? Pois é, minha amiga, esse caso aconteceu em Mantenópolis. Eu quero apelar para essa imagem, pedir para o Leandro colocar aí, ó, a produção colocar a imagem do rosto da policial. Ficou todo ensanguentado. Isso aconteceu por causa de uma abordagem. Ela foi agredida por uma usuária de drogas durante uma abordagem no centro de Mantenópolis, no interior do estado. A pessoa pegou ali, né, a mulher pegou um objeto cortante e desferiu um golpe no rosto da policial. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes desse caso também. Combinado, Luciano. Olha só, essa fachada era de bar, mas a polícia descobriu que, na verdade, o local funcionava como ponto de apoio para criminosos. Tainara Nascimento chegando com esse destaque. Onde era isso, Tainara? Em São Geraldo, lá na Serra, George, frequentemente a gente vem retratando esses furtos e roubos a diversos estabelecimentos e a gente se pergunta, né, para onde vai tudo isso? E a polícia descobriu esse bar aí de fachada que na verdade era quase um escritório do crime. Lá mesmo ele desmontava, revendia, comprava de quem estava fazendo os furtos, os roubos e a polícia descobriu tudo isso, prendeu um homem de 57 anos. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes. George, Bruna. Combinado, Tainara Nascimento. Até mais, minha amiga. Tem isso e muito mais no seu TN1, agora 11 horas 47 minutos. Não sai daí não, que a gente já está voltando. TN1 de volta. Foi negado o pedido de liberdade provisória para o ex-prefeito Fúvio Luziano Serafim, acusado de matar a esposa em Colatina. O motorista do casal também vai continuar preso. Vanusa Santana está aqui porque vai trazer para a gente 2 posicionamentos importantes. Não é isso, Vanusa? Bom dia para você. E aí, George, muito bom dia. Exatamente. Nossa produção, né, você, na verdade, conversou hoje pela manhã com o advogado que representa a família da médica Juliana e também com o delegado que acompanha toda essa investigação, que conduz toda essa investigação. Novas informações foram divulgadas aí. Uma delas é de que, de fato, a Juliana já mantinha uma relação, vivia uma relação abusiva há algum tempo, uma foto divulgada aí justamente por familiares, né, pela defesa, mostra um corte que a médica teria tido aí, né, com a necessidade, inclusive, de dar pontos na testa. As amigas, ela teria enviado essa foto para uma amiga e então a amiga, é claro, né, questionou do que se tratava, ela afirmou para todos que havia caído, mas ninguém, isso não convenceu as pessoas, porque todos sabiam que ela tinha muito medo do marido aí, que é ex-prefeito de Catugi, o Fúvio, né, que acabou sendo preso aí depois da médica ter sido encontrada assassinada dentro do quarto de um hotel nesse final de semana aí em Colatina, noroeste do estado. A gente conversou, como eu disse agora há pouco, com o advogado. Vamos acompanhar a fala dele aí. Esse advogado representa a família. Estamos contribuindo com as investigações e com o delegado da Delegacia de Homicídio de Proteção à Pessoa de Colatina. Temos indícios fortes e acreditamos que a doutora Juliana foi assassinada e por requintes de crueldade. Todos os indícios levam a crer que ele já vinha tentando tirar a vida dela já de muito tempo. Estamos trabalhando alinhados com o delegado da Delegacia de Homicídio de Colatina e vamos até o final junto com a família nesse caso. Pois é, a princípio o motorista da família, né, do casal, havia sido preso como coautor do crime. Ele teria entrado logo depois, né, da médica ter sido morta ali, de acordar ali e se deparar com ela morta. E aí ele foi chamado, teria sido chamado então pelo patrão, pelo Fúvio, para ir até o quarto. E lá ele teria limpado, né, tirado os resquícios de sangue do quarto. Agora a Polícia Civil investiga a participação efetiva dele.
crime. Além disso, também no início foram divulgadas as informações de que vários pessoas que estavam ali hospedadas nesse hotel teriam ligado para a portaria para poder reclamar aí de barulho que vinha do quarto onde a Juliana e o marido estavam hospedados. Mas essa informação, segundo o delegado, não procede porque apenas uma pessoa teria ligado para a portaria ou conversado com um funcionário justamente para poder reclamar de uma bagunça que vinha desse quarto, o que reforça, segundo o delegado, de que a Juliana teria sido assassinada depois de ter sido dopada. Vamos acompanhar a fala do delegado. Doutor, qual a principal linha de investigação no caso do assassinato da médica? Em princípio, é um feminicídio, né? Violência doméstica. A gente acredita que o investigado principal ele já cometia violência psicológica e física contra a esposa há algum tempo, de acordo com os relatos dos familiares, né, dela, e também de registros oficiais que a gente obteve. Aparentemente, era um casal que fazia uso de drogas de abuso, né, há algum tempo. E isso provavelmente contribuiu com essa situação que culminou acontecendo aqui em Colatina na madrugada de sexta para sábado. O marido, no caso, e o motorista foram autuados em flagrante no sábado de manhã ainda, quando houve o encontro do corpo dela no hospital. E desde então a gente tem adotado diligências para tentar esclarecer ainda mais a situação antes da conclusão do inquérito. O senhor chegou a ouvir hóspedes, né, que puderam ter ouvido os gritos dela de socorro ou algum barulho que acontecia lá dentro? Pois então, a gente diligenciou atrás dessa informação. Essa informação consta inicialmente no boletim de ocorrência, mas, em princípio, pelo que a gente levantou depois do registro do boletim de ocorrência, que foi feito pela Polícia Militar, isso não aconteceu muito dessa forma. A gente ainda está atrás ainda de um possível hóspede, teria sido um só, que teria reclamado de algum tipo de barulho, mas não dessa forma toda como foi colocado, como se vários hóspedes tivessem reclamado. Teria sido um hóspede que teceu um comentário pela manhã com um funcionário do hotel, nada mais que isso. Então, a gente está atrás ainda dessa pessoa, de identificar essa pessoa para saber que tipo de reclamação foi essa e que tipo de barulho foi esse. A partir disso, há alguma linha de investigação dela ter sido dopada? Existem elementos para isso? Sim, muitos elementos que indicam nesse sentido, pela grande quantidade de seringas usadas, né, aparentemente usadas, que foram encontradas no quarto do casal, uma quantidade enorme de medicamentos de uso hospitalar, drogas de abuso, drogas psicotrópicas, né, vamos dizer assim. Tinha um pequeno pote que a gente acredita que pode ser cocaína, a gente encaminhou para exame químico pericial também, esse pó branco semelhante à cocaína. Então, o que pode ter acontecido é que ela pode ter sido dopada e lesionada também. Como que o senhor vai trabalhar a partir de agora com esses elementos? A principal dificuldade é que o crime possivelmente aconteceu em um ambiente confinado onde só se encontrava o autor e a vítima. Embora tenha uma segunda pessoa que foi autuada, que é o motorista do casal, ele possivelmente chegou na cena já ao final, né? Ele deve ter contribuído de alguma forma, é o que a gente acredita, tanto que ele foi preso e está preso preventivamente. Mas ele contribuiu para limpar ou ele contribuiu cometendo o crime também? Inicialmente, a gente acredita que ele contribuiu cometendo o crime, porque há divergências nas informações de que ele teria chegado no local enquanto ela ainda estava viva, respirando, né? Então, pode ser que ele contribuiu, que é a linha que a gente trabalha, e depois contribuiu para limpar a cena do crime, para ocultar provas, né? Ele chegou a retirar alguns materiais de dentro do quarto, levou para o quarto dele. Então, a gente tenta, com base nas imagens do estabelecimento, traçar uma dinâmica que esclareça mais os fatos, porque, como eu disse, o fato tendo acontecido num ambiente confinado, é muito difícil se chegar na verdade real do que aconteceu ali dentro entre os dois. Pois é, ainda na edição de hoje a gente vai ouvir uma segunda parte, aí, um segundo trecho da entrevista com o delegado que acompanha o caso dessa médica que foi encontrada morta em Colatina. Volto com vocês.
Detalhes importantes, né? Importantes, inclusive, com acesso às imagens, e pôde ver sobre a movimentação no quarto. E várias vezes, já adianto aqui, o motorista entrou no quarto do casal. Pois é. Por várias vezes, ficou lá um bom tempo. Vanusa Santana, obrigada aí pelas informações. Daqui a pouquinho, então, a gente volta nesse assunto. Gente, é o seguinte, vamos seguir aqui, porque foram liberados os corpos dos 3 adolescentes assassinados em Soretama, no norte do estado. Suzy Faria já está aqui com a gente para atualizar esse caso. Suzy, as famílias apareceram no DML, minha amiga? Ei, Bruna, ainda não. Na verdade, foram liberados 2, o Cauã e o Wellington. E sabe por quê? Porque foi feito um exame pela odontologia criminal aqui do Departamento de Perícia Criminal e conseguiu identificar oficialmente os 2. Ao meu lado está o odontologista, o Dr. Watson Machado, que vai falar para a gente como foi que a equipe da odontologia conseguiu chegar até a essa identificação positiva e oficial, abreviando o sofrimento, a angústia da família, né? Primeiramente, bom dia. Então, as vítimas vêm, né, até o DML através da antropologia, né, a seção de antropologia nos chama para a gente fazer essa identificação baseado em documentação que a família pode apresentar para a gente, né. No caso do Cauã, a família conseguiu fotografias muito próximas dos dentes, onde a gente conseguiu fazer a comparação através de sobreposição de linhas e a gente afirma com absoluta certeza se tratar do Cauã. A do Wellington foi uma outra técnica, né, que foi uma comparação radiográfica. A família tinha as radiografias de tratamentos anteriores que o Wellington já havia feito no local onde ele residia e nós conseguimos também fazer a comparação através das radiografias, dando 100% de certeza de se tratar do Wellington. O terceiro caso, que é o Carlos Henrique, né, esse ainda a gente não conseguiu elementos suficientes para fazer essa comparação, então ele está indo para fazer o exame através da comparação de DNA, que pode demorar um pouquinho. Vale lembrar, né, que o odonto legal a gente consegue fazer a liberação se a família nos apresentar essas documentações, né, questão de um dia. E se precisar do DNA, aí vai ter que ter um período maior de tempo para a gente fazer o processamento desse material. Doutor Watson, o DNA normalmente leva de 20 a 30 dias. No caso da odontologista aí, vocês levaram né? Já chegaram aqui no final de semana, na segunda-feira a doutora Érica Faria já fez a comparação baseada na documentação que a família nos apresentou e bem rapidamente, na segunda-feira mesmo, o resultado de certeza que eram as vítimas foi entregue, né? Então, hoje de manhã já foi avisada as famílias, né? E a gente está podendo falar isso para vocês aqui, né? Que é um caso que para vocês, as famílias, as pessoas que vêm ao DML, se puderem trazer fotografias aproximadas dos dentes ou radiografias de tratamentos anteriores, isso facilita muito a identificação em casos onde a gente não consegue a identificação através das digitais. No caso deles, eles ficaram sumidos por muitos dias, então a identificação por digital ficou muito comprometida, não sendo possível fazer essa identificação que a gente fez através de comparação fotográfica e radiográfica, no caso da odontologia legal. Parabéns aí para a equipe, obrigada, bom dia para o senhor. E como vocês acabaram de ver, de acordo com o Dr. Watson, o que poderia levar de 20 a 30 dias foi reduzido a um dia. Ele ainda salienta o seguinte: como os meninos ficaram desaparecidos por mais de 15 dias, é necessário, além dessa certificação oficial aqui de que são realmente os 2, vai precisar da análise e da aprovação de um juiz, porque assim determina a lei. O importante é que 2 dos 3 já estão identificados oficialmente e isso, como eu disse antes, reduzem muito a angústia dos pais. Agora é só esperar a família vir aqui para levar e dar um enterro digno aos 2 rapazes. George, Bruna. Tá certo, Suzy, né, o que a família precisa agora, né, desse enterro digno, de um pouco de dignidade aí para esses 3 jovens depois de toda essa tragédia. Minha amiga, obrigada aí pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Pessoal, você lembra aí desse acidente? Roda aí as imagens, por favor. Foi no mês passado, no bairro São Pedro. A vítima é a Rosemary, a gente está vendo ela deitada porque ela encaminhou um vídeo para a gente, tá? Ela estava de moto parada num cruzamento quando, de repente, foi atropelada por um carro. A Rose teve ferimentos graves e ficou internada até ontem.
Agora ela se recupera em casa. E como eu já tinha adiantado, esse aí é o acidente dela. Ela mandou um vídeo pra gente. Vamos ouvir o que ela disse. Porque atingiu meu pulmão e o fígado. Agradeço a todos que contribuíram, né, de alguma forma, que me ajudaram principalmente nas orações. Continue orando porque eu ainda estou em recuperação, mas graças a Deus, como vocês viram, eu sou um milagre de Deus. Eu agradeço as mensagens de todos. A minha voz está bem cansada ainda, porque atingiu meu pulmão e o fígado. Mas eu estou em recuperação, graças a Deus, muito bem. E que Deus abençoe vocês, tá? Em nome de Jesus, espero em breve estar bem recuperada para continuar falando do amor de Deus. Pois é, a gente deseja aí uma excelente recuperação para nossa amiga, que ela consiga se recuperar o quanto antes, 100%. Agora, gente, né, o número de pessoas internadas no Brasil, vítimas de atropelamento, cresceu nesse primeiro semestre do ano. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, quase 19 mil pedestres precisaram de internação no SUS. Um caso de destaque nacional, né, recente, essa semana, foi o atropelamento do ator Kaique Brito, no Rio de Janeiro. Ele está lutando pela vida no hospital lá do Rio, está em coma com politraumatismos. O acidente aconteceu na faixa de pedestre, tá? É o que mostra aí um alerta extremamente importante, principalmente para os pedestres, para os motoristas, para os ciclistas. A gente está vendo aí as imagens desse atropelamento. Um descuido, 1 minuto de descuido pode ser fatal, né, gente? Pois é, ele estava fora da faixa de pedestres, né? Então, gente, nós temos um alerta agora, tanto, né, Bruna, para pedestres, motoristas, ciclistas. Um descuido pode ser fatal. Isso. Em Vitória, o número de mortes por atropelamentos caiu em 45%, mas, claro, sempre é motivo de conscientização, de andar certinho, todos que estão no trânsito. A gente está vendo imagens de vários acidentes que aconteceram, por isso é importante a conscientização. Luciano Rossetti está aqui e fala ao vivo com a gente agora. Lu, é com você. Pois é, pessoal, no ano passado foram 16 atropelamentos com vítimas fatais aqui na capital, em Vitória, e esse ano esse número caiu para 6 vítimas fatais em atropelamentos aqui na capital. Uma redução de 45%, como a gente está ressaltando aqui no jornal, né? E sobre essa redução a gente vai bater um papo agora com Bruno Xavier, que é gerente de fiscalização de trânsito de Vitória. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? A que se deve essa redução significativa de 45% no número de mortes por atropelamento aqui em Vitória? Boa tarde a todos que nos assistem. A Guarda Municipal tem trabalhado intensamente em relação à fiscalização, mas também à conscientização. É super importante essa parte de projetos sociais. Temos atuado nas feiras, nas praças, nas escolas. O nosso intuito é formar uma geração de condutores mais conscientes em relação ao trânsito, às regras de trânsito. A gente vem trabalhando isso principalmente em relação aos pedestres. Os pedestres, em certos momentos, eles se esquecem que eles fazem parte do trânsito. Mas eles devem prestar atenção, realizar uma travessia segura, uma faixa semaforizada, obedecer o semáforo. Em relação ao celular, o uso do celular, ele prejudica não só o condutor, não é à toa que isso é uma infração de trânsito, mas em relação ao pedestre, ele fica totalmente fora do ciclo do que está acontecendo ao seu redor, ele perde a atenção. Então o pedestre ao celular, o uso do celular, ele fica desatento. Ele não verifica uma bicicleta que está passando ao seu lado, uma motocicleta que está passando, o próprio veículo em relação ao semáforo. O veículo pode realizar um avanço de semáforo e o pedestre deve estar atento na travessia. E o uso do celular, fone de ouvido, são fatores que em certos momentos prejudicam o pedestre e pode causar um sinistro de trânsito. Com certeza, né? E a gente tem aqui alguns casos para relembrar também de acontecimentos que marcaram, que chocaram o Espírito Santo, começando pelo caso da modelo Luísa Lopes. A gente tem imagens para mostrar do arquivo para você aí, ó. Isso aconteceu em abril do ano passado. A modelo estava atravessando de bicicleta uma faixa de pedestres na Avenida Dante Michelini quando foi atingida por um carro. A motorista havia ingerido bebida alcoólica, né? Outra imprudência grave cometida pela motorista. Agora, em julho desse ano, uma idosa de 73 anos foi
foi atropelada na cidade de Aracruz. A dona Luziete das Graças, ela estava de bicicleta quando foi atingida por um caminhão. A idosa acabou morrendo na hora, né, infelizmente. E no mês passado, um caso mais recente, uma família inteira foi atropelada, incluindo um bebê de 5 meses. Isso aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. O motorista fugiu sem prestar socorro. É importante a gente lembrar, puxar essa fala aqui de novo do Bruno, né, Bruno Xavier? O trânsito é formado por todo mundo, né? Motociclistas, condutores em geral, motoristas, e o pedestre também faz parte desse composto do trânsito, não é isso? Isso, é super importante deixar bem claro a conscientização do pedestre, ciclista, pedestre, motociclista e o condutor. Nós temos realizado fiscalizações em relação à colemia, principalmente, combatendo a colemia. Temos números significativos em redução ao uso do álcool em relação à bebida no município de Vitória. Mas o pedestre deve ficar atento na sua travessia, porque em certos momentos ele realiza a sua travessia em qualquer ponto. O condutor deve ficar atento, mas o pedestre também. No trânsito, o maior cuida do menor. Mas não significa que o menor ele deve deixar a sorte ao léu. Ele deve prestar atenção, a seguir as regras de trânsito. O ciclista possui regras, o pedestre possui regras, todos fazem parte do trânsito. Se todos cumprirem as regras de trânsito, com certeza teremos um trânsito mais seguro. E esse é o nosso objetivo, salvar vidas. Com certeza. Muito obrigado, Bruno Xavier, gerente de fiscalização de trânsito aqui em Vitória, né, e outras fiscalizações também que ele faz. Então, que alerta importante, né? Bruna Jorge, amigo e amiga do TN. O trânsito é formado por todo mundo, né? Motociclistas, motoristas, condutores em geral, e o pedestre também ocupa uma parte importante, né, desse composto do trânsito. Como ele falou, né, o maior cuida do menor, mas o menor também tem que prestar atenção e tem seus deveres também para cumprir, não é isso? Certeza, às vezes é 1 segundo de distração que pode mudar aí por completo a vida de uma pessoa. Né, Luciano, obrigada aí pelas informações, alerta importante, agradeça também ao nosso entrevistado. Gente, vamos seguir aqui mudando um pouquinho de assunto, porque é o seguinte, vai ser internada hoje a mãe dos sextuplos capixabas, a Késia Romualdo, nossa amiga de 29 anos. Vai dar entrada no hospital hoje por conta aí do afinamento do colo do útero e também por causa do peso da barriga, né? 6 crianças ali dentro. A mamãe, gente, vai ficar internada até a chegada dos sextuplos e vai ser acompanhada ali de pertinho pela equipe médica com todo cuidado. O objetivo dos médicos é que o parto ocorra somente na 30ª ou na 31ª semana, que daria aí mais ou menos no final desse mês. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, a gente está aqui na torcida, a Késia vai ficar quietinha lá no hospital a partir de hoje, aguardando a chegada aí, quase um time de futebol, né? É verdade, vamos já aguardar. passou, mas dá para fazer um time de basquete, né? Dá, é verdade. 5 ali, ó, tá é ótimo. verdade, então tá aí, muita saúde para a Késia e para as crianças também. E agora a gente é o seguinte... Passa bem a bebezinha que estava com tanta pressa de vir ao mundo que chegou em casa mesmo, lá em Cariacica. A gente mostrou esse caso aqui ontem. O parto da pequena Alice aconteceu dentro de casa mesmo e teve uma ajuda muito especial, a ajuda da irmã mais velha, que só tem 13 anos, imagina. Vamos acompanhar na reportagem. A chegada da pequena Alice estava prevista para essa semana. E ela chegou, só que com tanta pressa que nem deu tempo da mãe, a Leia, ir para o hospital. Ela nasceu em casa mesmo durante a madrugada. E foi a irmã mais velha, a Evelyn, de apenas 13 anos, que ajudou no parto da madrasta. Quando eu cheguei lá, minha tia estava gritando, agachada. Meu pai muito preocupado, indo para lá e para cá. A gente viu a neném saindo. Aí meu pai pegou, puxou na cabecinha dela, que ela já estava com a cabecinha para fora. Já peguei com panos, enrolei ela e segurei ela, né? A adolescente deu todo o suporte para o pai. E o autocontrole dela foi tanto que sobrou tempo de contar até o intervalo das contrações. A contração estava vindo de 2 em 2 minutos. Todo esse conhecimento é porque o sonho da Evelyn é trabalhar na área da saúde. A minha mãe, ela é técnica de enfermagem, ela está fazendo curso de enfermagem agora. Eu também tenho, né, vontade de ser enfermeira. Quem é mãe sabe que é um momento muito especial e eles estavam ali numa situação que só Deus. Eu fiquei muito nervosa e ela, calma, vó. Então, o primeiro socorro, o SAMU quis tirar ela da cena para não ver o quê? Se foi ela que ajudou a fazer o parto. A mãe foi socorrida pelo SAMU quase 1 hora após o parto, segundo familiares. Ela foi trazida aqui para a maternidade São João Batista, que fica em Cariacica. Mãe e filha passam bem e a previsão é que o retorno para casa aconteça nesta terça-feira.
Passado o susto, o pai agora comemora a chegada da 5ª filha de uma maneira inusitada, mas especial. Senti uma emoção assim que eu nunca tinha passado por aquilo, né? Porque geralmente, minhas filhas sempre nasceu no hospital. Só que aí, na hora que ela falou que estava saindo, eu larguei tudo pra lá e fui ajudar ela. Porque senão, veio com saúde gordinha, a cara da minha outra menina japonesinha. Olha, agora a gente fala de um assunto muito preocupante e triste. Tá vendo esse fio aqui? Essa aqui é a Heloísa. Olha só o que aconteceu na testa da pequena Heloísa. O fio caiu em cascata na serra, soltou do poste, atingiu a pequena Heloísa de 7 anos que passava pela rua. A Tainara Nascimento está ao vivo, né, Tainara? Você tá com quem aí, Tainara? Que situação, hein? Pois é, Jorge, eu estou com a tia da Heloísa, a Heloísa também que está ali sentadinha, já com os ferimentos, a gente consegue ver, ela vai falar daqui a pouquinho que ela levou vários pontos. A prima dela, a Maria, que estava aqui na hora, também presenciou. E, Jorge, quando eu cheguei aqui, eu pensei que ela de fato teria sido arrastada pela fiação, mas foi pior ainda, ela foi puxada, né, cerca de 3 metros de altura e depois caiu, atingindo aí o chão com todo esse ferimento. Quem vai explicar melhor é, de fato, a tia, como tudo isso aconteceu, ela estava vindo de onde e quando foi? Foi no momento que ela estava chegando da escola. Ao subir o morro, subiu um caminhão baú, onde veio e arrancou o fio. E na hora ela estava logo atrás. Aí nisso o fio bateu nas pernas dela, que jogou ela para cima, onde ela veio cair no chão e fazer o ferimento na testa, onde levou 6 pontos e faturou o nariz. E nesse caso, a gente estava explicando que a fiação só estava assim depois no serviço que a EDP começou a fazer aqui, né, que é a instalação de novos equipamentos em postes de energia. E aí, o que a empresa diz? Vocês tentaram entrar em contato? Foi isso mesmo? Por que o fio estava baixo? Então, no momento estava até passando um carro da EDP, onde minha irmã informou a eles, onde eles falaram bem assim, que eles não tinham obrigação, porque não era serviço deles, era da telefonia. Bom, foi exatamente isso que a EDP falou pra gente, mas antes de falar a nota, eu vou chamar Heloísa, você pode vir aqui, por favor, que a gente vai te ouvir, você que tá com ferimento. A gente quer saber como que foi, Heloísa, o que passou na sua cabeça quando você sentiu que você estava sendo arremessada aí? Eu não sei, foi tão rápido que eu não consegui ver. E doeu muito na hora, o que você lembra da cena? Eu lembro que alguma coisa tinha caído ali atrás, só que quando eu fui ver eu já estava lá no alto. E logo depois, o que aconteceu? Quem te socorreu? Você lembra? Sim, mas ela chamou a mãe dela, tia Luana. Aí tia Luana veio aqui, pegou o pano porque estava sangrando. Aí a gente foi direto pro UPA e do UPA a gente foi lá no infantil. E você chegou a perceber que o caminhão estava vindo? Você chegou a perceber que o fio podia te levar? Você tentou correr, por exemplo? Não. Não chegou, foi surpresa? Sim. E agora, depois que você levou os pontos, agora, dói? Não dói muito não, só o nariz que por dentro tá queimando um pouco. Tá joia, obrigada, viu, Heloísa? E a gente falou aqui que a gente questionou a EDP, e a EDP de fato falou que essa fiação que causou todo esse acidente é de uma telefonia, é de um serviço de telefonia, e a própria EDP, a concessionária, entrou em contato com todas as empresas que atendem aqui essa região. A gente está em Cascata 2, aqui na Serra, e também falou que toda essa distribuição e todo esse serviço que estava sendo prestado aqui, ela está acompanhando de perto. A gente até acompanhou alguns caminhões da EDP aqui na região, só que os moradores também falam que esse não foi o único acidente que aconteceu aqui. Depois que a EDP começou a mexer nos postes, só em um mês, outros casos aconteceram, né, Luana? Sim, é o 3º episódio, né? Igual os moradores estavam falando, que um poste caiu ali próximo à creche com um motociclista, que quase arrancou o pescoço do motociclista fora. E agora a gente tem a Heloísa aí com 6 pontos na cabeça. Alguma empresa entrou em contato com vocês? Quem estava dirigindo o caminhão? Como que fica a situação? Então, somente o rapaz que estava dirigindo o caminhão, que deixou o número de telefone e pediu para entrar em contato. Fora isso, mais ninguém. Ninguém entrou em contato. Joia, muito obrigada. A gente tem aí as imagens, a gente vai voltar com vocês aí no estúdio, George e Bruna, só para ressaltar, aqui ao lado, foi bem aqui ó, que aconteceu, perto dessa região aqui com mata. Ao lado é um terreno mais fundo ainda, uma situação que poderia ser
ainda pior. Mas graças a Deus deu tudo certo, a Heloísa está aqui se recuperando, apesar de algumas dores que ela está comentando, e a gente também vai continuar acompanhando o caso junto com a comunidade. George, Bruna. De um iceberg, né, Tainara? Porque em toda a Grande Vitória a gente está vendo a pequena Heloísa aí, machucada por um fio solto de telefonia. E em toda a Grande Vitória, você de casa sabe disso, perto da sua casa deve ter fio solto por aí. Então é preciso que realmente algo seja feito e responsabilizado. Porque olha o que aconteceu com a pequena Heloísa e pode acontecer com qualquer um que estiver andando numa rua e tenha fio solto. Obrigado, Tainara, pelas informações. Olha, gente, um ônibus pegou fogo na Serra depois de uma pane elétrica. O coletivo da linha 504 do Transcol estava na Avenida Talma Rodrigues, no bairro Civite 2, na Serra. Olha essas imagens. A Guarda Municipal atendeu a ocorrência. 3 faixas no sentido Laranjeiras chegaram a ficar interditadas. Não havia passageiros no momento do incêndio, ainda bem, né? Porque o ônibus estava voltando para a garagem quando o fogo começou. O Ministério Público do Estado pediu a interdição da escola depois da queda de uma criança de 4 anos em Colatina. De acordo com o Ministério Público, antes da morte da aluna, o órgão já havia ajuizado uma ação civil pública ao município de Colatina, pedindo reformas e adequações na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cléris Martins Moreira, local onde a criança caiu. Elisa de Souza, de apenas 4 anos, caiu da janela do 2º andar da escola na tarde da última quinta-feira. O processo do caso segue em tramitação na Justiça e depois a morte da aluna, o Ministério Público pede a interdição da unidade escolar até que sejam realizadas todas as reformas que possam garantir a segurança dos alunos, dos professores e também de outros trabalhadores. Gente, a polícia identificou 11 pessoas envolvidas no assassinato de um casal que aconteceu há 10 meses em Maringá, na Serra. Marido e mulher foram executados com mais de 70 tiros. Muita violência, né? Antes de morrer, o pai pediu para poupar a filha. A repórter Suzy Faria está de volta aqui com a gente para falar sobre esse assunto, um crime muito cruel, né, Suzy? Agora tem um detalhe, o líder do bando era ex-amigo da vítima. Como é que é isso? Sim, Bruna, eram aliados dentro da cadeia, faziam tudo junto. De lá comandavam o tráfico ali em Maringá, Nova Carapina, enfim, eram verdadeiros parceiros. Mas quando o Rony Márcio saiu da cadeia, resolveu tomar tudo que era do amigo Pedro. Aí virou confusão, ele deixou de fazer pagamentos, repassar dinheiro para o advogado. E acredita, de amigos e aliados, parceiros viraram inimigos de primeiro grau. Tanto que na execução de Rony, ele levou mais de 40 disparos, desses 75 que o casal acabou sendo atingido. Mas o delegado Rodrigo Sandimori, que foi quem investigou e detalhou esse caso para a gente hoje, disse que foi a maior investigação que ele fez. 11 pessoas envolvidas, inclusive um adolescente de 17 anos. E tudo isso ele contou para a gente durante uma entrevista coletiva hoje pela manhã. Vamos acompanhar. Piquei o pé na porta, gritando polícia. Ele foi e ligou a luz. Aí você já viu, né? Foi triste. A voz nesse áudio é de Pedro Cortes Falcão. Ele conta como aconteceu o duplo homicídio que cometeu na noite do dia 10 de novembro, no bairro Maringá, na Serra. As vítimas foram Márcio Rony Ventura Ferreira Oliveira, de 34 anos, e Bruna Mara Silva Oliveira Ventura, de 26. Ambos foram assassinados com 75 tiros no total. 6 deles, fortemente armados, vestidos com camisas da Polícia Civil, com coletes, touca ninja e se passando por policiais civis da DHPP, cortaram o cadeado do portão da residência das vítimas, arrombaram a porta, mandaram a filha do casal de apenas 6 anos de idade sair da residência e executaram no quarto do casal as vítimas com 75 disparos de arma de fogo, sendo que 42 deles atingiram o Márcio e 33 a Bruna. Pedro relata que Bruna foi morta por queima de arquivo. Já lancei logo queima de arquivo, logo, né? Ainda no relato sobre o crime, Pedro, o mentor e também o executor, conta da preocupação de Rony com a filha. Aí ele falou bem assim, minha filha, minha filha, minha filha. Aí foi, botou a mão na cabeça, acendeu a luz. Na época,
época, o crime ganhou repercussão porque a filha do casal, de 6 anos, foi retirada de dentro do quarto pelos assassinos e deixado vagando na rua enquanto os pais eram mortos. O motivo do crime? Tráfico de drogas. E acreditem, na cadeia onde os dois estiveram, Márcio e Pedro eram amigos, aliados. Porém, Márcio saiu primeiro da prisão e acabou tendo a ideia de tomar tudo aquilo que era de Pedro, todas as bocas. Pedro saiu depois e resolveu, de aliado, se transformar em inimigo de Márcio. E os dois, então, passaram a guerrear. E aí, ele resolveu elaborar essa vingança com a colaboração de 11 pessoas. E olha, se vingou com crueldade. O delegado Sandimori ainda relata que quando deixaram a casa, os assassinos encontraram a criança vagando na rua. E um deles ainda foi mais cruel com a menina. Após saírem da residência, um dos indivíduos viu a filha do casal sozinha na rua, se aproximou dela e disse: "Matei a sua mãe". Logo após o crime, eles se evadiram do local a bordo dos 2 veículos. 10 meses depois do crime, o delegado Rodrigo Sandimori revela que essa foi uma das maiores investigações que fez, tendo a identificação do envolvimento de 11 pessoas nessas mortes. Desses, 8 estão presos. Um deles é um adolescente e não teve a identidade revelada. Um morreu durante as investigações, assassinado em Vila Velha, e o último está foragido. Ainda falta prender Wagner da Silva Rangel. Eles foram indiciados por homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa das vítimas 2 vezes, por associação criminosa, e os maiores também por corrupção de menores. Sabe esse Pedro, que eu tanto cito aí na matéria, ele cumpriu 11 meses de prisão. Saiu e com 1 mês que estava livre, cometeu 4 assassinatos. É uma pessoa que nunca deveria ter saído da cadeia, né? Agora, o delegado falou que envolvido na morte de Rony estava o pior dos piores criminosos aqui do estado. Entre eles, além de Pedro, Wesley e também Robert, que agora estão presos. Só faltando prender aí o Wagner, quem tiver informação sobre ele, acionar o 181 para que ele também esteja na cadeia. E como dissemos, tudo isso por conta de tráfico de drogas, bocas de fumo, e quase que uma criança de 6 anos também acaba vítima desses 75 disparos, inclusive de arma pesada, calibre 12, que foram dados no casal aí em questão. 10 meses depois, pelo menos 10 dos 11 ou estão mortos ou estão na cadeia. George Bruna. Mas a criança acaba sendo vítima de qualquer maneira pelos danos psicológicos, né? A vida dessa criança nunca mais vai ser a mesma, que ela consiga aí agora ter um pouco de tranquilidade, de paz depois desse crime terrível, né? Suzy, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Bom trabalho para você. Teve acidente em Vitória, a imagem impressionou. Olha só, quem passou pelo local, uma moto foi atingida por um carro sem freio em Maruípe. Olha só a situação desse acidente. É impressionante como a colisão traseira terminou com a moto enganchada no capô do veículo. O acidente aconteceu antes das 7 horas da manhã, em frente à casa do cidadão, na Avenida Maruípe, em Vitória. Os 2 motoristas passam bem, nenhum deles se machucou gravemente. Mas quem passava ficava impressionado com o que via. O motorista do carro contou que perdeu o freio e colidiu na traseira da moto. Mas havia marcas de frenagem no asfalto. Foi trabalhoso conseguir retirar a moto. Até os guardas municipais ajudaram. Não demorou muito e foi possível que a moto fosse retirada de cima do capô. Acreditem, o estrago maior foi do carro. Os motoristas não quiseram gravar entrevista. A segunda faixa do trânsito foi liberada por volta das 8 horas da manhã. Como a Suzy explicou na reportagem, apesar do estrago, não teve ferido e o trânsito foi liberado. Agora eu quero chamar a atenção de vocês, né, para essa imagem, já pode botar aí na tela, chocante. Uma policial militar ficou ferida durante uma abordagem no interior do estado. Está aqui a foto da policial. Isso aconteceu em Mantenópolis. Quanta violência. Vamos conversar com o repórter Luciano Rosetti aqui de volta com a gente, para ele explicar os detalhes dessa abordagem. Lu, ela ficou muito machucada, né, essa policial?
Pois é, minha amiga, ela levou um corte na região do supercílio, como a gente vê na imagem aí, né? Uma das pessoas abordadas, uma mulher, conseguiu pegar um objeto cortante e desferiu um golpe no rosto da policial militar, atingindo a região de um dos supercílios ali. E ela ficou com o rosto todo ensanguentado. A gente está vendo a imagem aí. Esse caso aconteceu em Mantenópolis, no interior do Espírito Santo. Esse ferimento no rosto teria sido causado, né, provocado por uma mulher durante uma revista para apreensão de drogas. Ela estava em atitude suspeita, junto com outras pessoas, né, pelo menos mais 3 pessoas, um rapaz de 21 anos, uma jovem de 19 e outras 2 mulheres, né, de 36 anos e 50. Então ela estava junto com outras pessoas, utilizando drogas no centro da cidade em atitude suspeita. Depois da agressão, a suspeita ainda resistiu à prisão, viu? Tem um vídeo que mostra a mulher dando maior show, gritando no meio da rua, falando que vai morrer, que os policiais iam matar ela e tal, dando maior show, fazendo maior arruaça no meio da rua, no momento que ela estava sendo abordada e apreendida pela polícia militar. Vamos ver o vídeo. Pois é, você viu aí a arruaça que ela fez, o show que ela deu, gritando no meio da rua, né? E as pessoas ficaram, claro, né, do bairro Ipiranga, ficaram assustadas e acabaram registrando essas imagens, né, gravando esse vídeo. Só para a gente contar um pouquinho aqui desses suspeitos, né? Eles estavam em atitude suspeita, utilizando drogas no meio da rua, quando a polícia fez uma abordagem a esses suspeitos aí, né? No total, pelo menos 4 pessoas foram presas, né? Um rapaz de 21 anos, uma jovem de 19 e outras 2 mulheres de 36 e 50 anos. Todos, depois desse show danado, foram encaminhados para uma unidade prisional. Estão presos agora. Já a policial está se recuperando. Tá certo, Luciano. Obrigada aí, viu, meu amigo, pelas informações. Que susto que essa policial não passou, né? Valeu, Lu! Olha só, agora a gente vai falar de um assunto muito importante: educação. A Prefeitura de Vitória ampliou de 4 para 17 o número de escolas em tempo integral. Pois é, você já está vendo aí, quem está aqui com a gente é o prefeito de Vitória, o Lorenzo Pasolini. Seja bem-vindo, prefeito. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Boa tarde, Jorge, Bruno e telespectadores. É um prazer, uma satisfação estar com vocês nesse mês tão especial. Pois é, aniversário de Vitória chegando, né, junto com o feriado. Ô prefeito, o que representa essa ampliação das escolas para as crianças, para os pais, para os moradores de Vitória? Jorge, Bruno, telespectadores, representa o nosso compromisso com a juventude. A educação é o único instrumento capaz de transformar a sociedade, capaz de fato trazer uma esperança de dias melhores. A educação previne a violência, a educação faz com que nós tenhamos uma sociedade mais pacífica, uma sociedade melhor e principalmente traz um horizonte para esses jovens. Por isso, nós temos investido muito em educação e ampliamos de 3, 4 escolas para 17 em tempo integral e temos uma ótima notícia. Hoje à tarde, daqui a pouquinho, às 14h30, nós vamos estar fazendo um novo anúncio para o ano que vem, aumentando ainda mais a escola em tempo integral. A escola em tempo integral, ela cuida de fato da criança, porque ela chega lá cedinho e vai embora quase no final da tarde, início da noite. E aí você tem, além das atividades pedagógicas, você tem atividades culturais, esportivas, recreativas, alimentação de qualidade. E olha que dado importante, 80% dos nossos alunos, nós temos 43 mil estudantes em 103 escolas, fazem a única ou a principal refeição na escola. Então, de fato, a escola é um ambiente acolhedor. E eu digo e repito isso todos os dias, lugar de criança é na escola. Por isso a escola em tempo integral é a prioridade da nossa gestão e a cidade de Vitória tem se destacado muito no Brasil por uma educação de qualidade. Quando que as matrículas vão ser disponibilizadas então, prefeito? Para quem está em casa já ficar... Nós faremos esse anúncio da expansão hoje à tarde e logo assim em seguida nós vamos fazer já esse cronograma para divulgação, para que os pais e as mães possam de fato se programar. Tudo isso é feito online através do nosso aplicativo, não tem necessidade de fila. É importante ressaltar que nós zeramos o déficit de esperas. Hoje não tem déficit de espera. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. O bairro de Jardim Camburi tinha um grande número de crianças que estavam aguardando, né, pela escola. Nós inauguramos a escola Padre Guido, a EMF Padre Guido em Jardim Camburi, e hoje essa espera não existe mais. E é assim que nós vamos
de fato, fazer uma sociedade melhor. Investir na educação, transformando a vida dos jovens para que eles possam, de fato, ter um futuro brilhante. Agora, prefeito, a gente está no Setembro Dourado, uma campanha de conscientização sobre o câncer infanto-juvenil. A prefeitura lançou essa campanha também, Sim, né? Ontem nós tivemos um grande evento na prefeitura de prevenção, de conscientização. O fundamental é a sociedade saber os sintomas. Então, acompanhar essas crianças, estar perto das crianças, ouvi-las e, claro, havendo necessidade, levá-la a uma unidade de saúde, ao atendimento médico, para que possa ter a todo o acompanhamento clínico, acompanhamento especializado. Mas o mais importante é a presença da família. Tá aí, ó, nós estamos vendo os sintomas aí na tela, né? Então é muita coisa que as famílias precisam estar atentas para nos ajudar a cuidar das crianças. Lembrando, ainda na saúde, ontem eu tive a oportunidade de ir a São Paulo, nós estamos participando da premiação do Oscar do Brasil dos municípios, praticamente todos os municípios do Brasil participando, e nós, município de Vitória, foi premiado como o município com a melhor saúde pública do Brasil. Entre todos os municípios brasileiros, essa é uma avaliação que é feita de maneira independente, não tem participação de ente público, é uma instituição que avalia. Vitória se destacou como a melhor cidade do Brasil na prestação de serviços de saúde, na melhor cuidado do seu povo. Isso é muito bom porque mostra que nós estamos no caminho certo, trazendo de fato garantia de direitos para a população. Muito bom, prefeito. Agora a gente fala também de festa, né? A partir de amanhã já, as areias da Praia de Camburi vão estar super movimentadas. A gente separou aí, se puder ir rodando, a programação vai estar animado, vai estar movimentado, hein? Olha, Bruna, é uma programação muito especial. Nós preparamos com muito carinho. Nós sabemos que o nosso povo sofreu muito em 2021. Nós tivemos a pandemia, o luto, a dor, a apreensão de todos que ficavam, né, em casa. Perdemos entes queridos, perdemos familiares, mas graças a Deus a retomada em Vitória tem sido muito forte. A economia tem ido bem, a saúde tem ido bem e agora chegou o momento de nós aumentarmos a autoestima do nosso povo. Então nós temos uma intensa programação. Tem Gustavo Mioto, tem Zezé de Camargo e Luciano, tem artistas capixabas, Flávia Mendonça, Herança Negra, enfim, todos os ritmos contemplados para que nós tenhamos 4 dias de festa. Então, quarta, quinta, sexta e sábado, nas praias de Camburi, com muita intensidade, com muita organização, com muita paz. Você leve sua cadeira de praia, você vai poder levar sua família, leve sua bebida de preferência, leve, né, sua caixa térmica, enfim, vá para se divertir, vá em paz e volte em paz para casa. Programação excepcional. Zezé de Camargo e Luciano, Gustavo Mioto, Léo Magalhães, enfim, vários artistas, Michel Teló, que vão estar lá te esperando para fazer uma grande festa. O palco está montado aqui, ó, para a gente informar, pertinho ali da Avenida Dalberto Simão Nader, na altura do quiosque 7, então você já vai se programando, né? Vai de Uber, de repente, né? Vai estar ali difícil para estacionar, vai de Uber, utiliza o transporte coletivo para todo mundo curtir com tranquilidade também, show nacional que vai animar aí a multidão, tudo com muita organização, vai ser bacana demais. Agora, vamos voltar a falar rapidamente da escola, muita gente perguntando sobre matrículas, prefeito. Como é que pode ser isso? Isso, nós vamos lançar primeiro essas novas escolas hoje de tempo integral e a partir daí, Jorge, nós vamos abrir as matrículas de forma online ou também algumas escolas, se for da preferência do conselho de escola, dos professores, dos diretores, enfim, um consenso, claro, isso pode ser feito também de maneira física presencial. Mas a nossa preferência sempre é pela tecnologia, Vitória tem se destacado nisso. Não precisa ter nenhum tipo de apreensão, não precisa ter correria, nós vamos fazer um calendário com a divulgação amplamente em todos os meios sociais, nas redes sociais, vocês nos ajudando aqui também na TV Tribuna, isso vai ser amplamente divulgado para que os pais e mães tenham toda a tranquilidade. Não precisa de pressa. Hoje nós vamos anunciar as novas escolas em tempo integral. Então, saímos de 4 quando chegamos à Prefeitura em 2021, estamos hoje com 17 e ano que vem vamos ampliar ainda mais, porque educação é prioridade e Vitória é a cidade educadora. Só para a gente informar aqui, as que já têm escola em tempo integral, prefeito, então, em Bela Vista, Piedade, Goiabeiras, Mário Cipreste, Cruzamento e Anguetá, essas já têm a escola em tempo integral. Isso. Vai ampliar para outros bairros Nós também. Vamos chegar a outras comunidades, a outros bairros, atendendo ao pedido dos pais, dialogando e construindo de maneira conjunta. É importante ressaltar também, eu sei que o tempo está acabando, mas é importante destacar. Nessa premiação de ontem, é o Oscar das cidades, Vitória também, entre as capitais, está em primeiro lugar na qualidade de vida, na qualidade da educação. Então eu quero aqui agradecer a todos os profissionais também da educação, todos os servidores públicos que têm nos ajudado a transformar a cidade. Primeiro lugar na saúde geral e primeiro lugar entre as capitais na educação. São essas políticas públicas que mudam a vida das pessoas e mostram a nossa responsabilidade, carinho e zelo pelo povo capixaba. Muito bom. Muito bom. Valeu, prefeito. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Para concluir, quero te convidar. Vou te esperar quarta, quinta, sexta e sábado, a partir das 8 horas, lá em Camburi. Shows espetaculares. Zezé de Camargo e Luciano, Léo Magalhães, Gustavo Mioto, Michel Teló. Vamos junto que a festa vai ser boa.
Valeu, prefeito. Obrigada aí pelas... Vem só trazer notícia boa hoje, Lorenzo Pasolini, né? Muito bom, valeu, bom trabalho pra gente. Ô, gente, a carne vermelha começa a voltar ao prato do brasileiro. Pois é, a queda no preço já anima o consumidor, claro, né? Mas pesquisar, gente, continua sendo muito necessário. Alcatra, filé mignon, contrafilé e até a famosa picanha. Esses foram os cortes de carne bovina que mais tiveram queda, segundo o Índice de Preços ao Consumidor. Nesse supermercado, que fica em Santa Marta, em Vitória, muitos clientes vieram aproveitar as ofertas. Sempre eu compro alcatra, compro pá, Shen de dentro, né? Vamos levando. Né? Carne de primeira também, ela melhorou, diminuiu mais. Mas eu estou gostando dos preços. Para garantir um preço barato de verdade, tem consumidor que fica de olho no dia da promoção de carne. Mas, enquanto um item traz alívio na cesta, outros pesam mais. Eu costumo saber os dias das promoções para ficar mais fácil, né, da gente comprar, ficar mais acessível pra gente. Hoje está um preço acessível na segunda-feira, mas vai chegar outro dia aqui que não é o mesmo preço. Verduras que eram muito mais acessíveis hoje estão um absurdo. A queda no preço da carne bovina já é a maior desde 2018. A projeção da Companhia Nacional de Abastecimento é que a disponibilidade da proteína esse ano chegue a 30 quilos por pessoa. Essa alta de 8% retoma o volume no período pré-pandemia. Esse economista explica que a carne bovina está mais em conta por fatores como o custo de produção, que está mais barato. O custo de produção da carne diminuiu e tem uma oferta muito grande acontecendo no mundo hoje, que se você for olhar de 2022 para cá, nos últimos 12 meses, o preço do contrato futuro de boi caiu algo próximo de 30%. Então, essa queda no valor do preço da carne, somado com a queda do valor do milho e da soja, jogaram também para baixo, aceleraram essa queda do preço da carne também. Mesmo com o preço mais baixo, o brasileiro ainda sente no bolso o reflexo da crise gerada pela pandemia. A população ainda não conseguiu retomar aquele poder de compra do pós-pandemia por conta dessa janela difícil que todos nós passamos. Então, o consumo ainda das pessoas ainda não está com foco, né, em buscar carne, proteína de boi. E claro que tem a proteína do frango, tem o ovo que passou por um período de valorização, mas ainda assim tem espaço para esse consumo aumentar se o preço continuar mais baixo. Com futuras quedas na taxa de juros, a expectativa é que o poder de compra aumente. Até lá, a pesquisa de preço do dia a dia continua sendo a saída para que a carne não fique de fora da lista de compras. Olha, vamos voltar a falar agora com a Vanusa Santana, porque uma moto roubada levou a guarda de Vila Velha até uma grande base do tráfico de drogas. Vanusa Santana tem essas informações para a gente, é com você. Exatamente, George e Bruna, a casa caiu, né, para pelo menos um grupo ali que atua no bairro Ataíde, em Vila Velha. Nessa madrugada de terça-feira, os agentes receberam uma denúncia de que uma moto estava parada há muito tempo ali. Quando eles foram até essa rua, que é a rua Rosa Gama, encontraram um rapaz de 19 anos empurrando o veículo. Ali, eles já conseguiram constatar que o veículo havia sido furtado, inclusive o dono estava no DPJ registrando a ocorrência. A partir daí, os agentes descobriram vários veículos, pelo menos outros 2 veículos também com restrição de furto e roubo foram recuperados nesse endereço. Na casa onde os carros estavam, a polícia descobriu que funcionava um ponto base do tráfico de drogas ali da região. Na manhã de hoje a gente foi atrás dessa história. Vocês de casa acompanham agora a reportagem completa. Depois de roubada em Vila Velha, a moto foi deixada pelo criminoso nessa rua no bairro Ataíde. Era para esfriar o veículo, mas o criminoso foi pego com a boca na botija. Ele acabou flagrado por agentes da Guarda Municipal no momento em que chegou à rua para pegar a moto de volta. Que esse veículo ainda não estava sinalizado como produto nem de furto nem de roubo. Ele fez contato via telefone com o proprietário e este se encontrava no DPJ, né, de Vila Velha, fazendo a ocorrência ainda, não tinha sinalizado. Quando a gente chegou, né, nessa determinada rua, no bairro Ataíde, nós já avistamos um indivíduo lá no final da rua empurrando uma motocicleta, fizemos a abordagem,
A princípio com ele na abordagem nada de errado foi encontrado, porém na ignição da motocicleta se encontrava uma chave MIS. O suspeito não soube comprovar a procedência da moto. Além da motocicleta, os agentes também encontraram na garagem de uma casa, localizada aqui ao longo dessa rua, um outro veículo e também uma outra moto. O carro havia sido roubado na última segunda-feira de uma mulher, na Praia da Costa. A casa funcionava como uma base do tráfico de drogas. No local foram encontrados drogas, armas, material para embalo e radiocomunicadores. O dono de tudo isso é Ricardo Curti Lopes, de 19 anos. Ele foi preso e levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde confessou os crimes. Foi um roubo. Segundo ele informou que não estava em posse de arma de fogo, porém ele simulou que estava em posse de uma arma de fogo para efetuar o roubo. Segundo informações dele que ele passou posterior para a gente ali, era para fazer outros corre, né? Buscar droga, trazer de outros determinados locais ali. Com várias passagens, o suspeito é bastante conhecido da polícia. Ele teria participado dos roubos de todos os veículos recuperados. Esse indivíduo também já era conhecido, inclusive com as últimas prisões que teve naquele local ali, o local chamado Sovaco da Cobra, né, tanto como pela PM como pela Guarda Municipal, esse indivíduo ele assumiu a gerência daquele local. Pois é, esse suspeito que vocês acabaram de ver aí foi autuado por tráfico de drogas, furto e receptação. Na manhã de hoje ele foi encaminhado ao centro de triagem de Viana. Vanusa, vamos voltar a falar aqui sobre o caso da morte da médica no quarto de um hotel em Colatina. O marido, um ex-prefeito, já está preso, o motorista do casal também. E o delegado fez novas revelações para a gente, inclusive que vai ser feita uma perícia no local daqui a pouco, né? Exatamente, George. Essa segunda perícia acontece 2, 3 dias depois da morte da médica, aí, que foi encontrada dentro do quarto nesse final de semana, morta por asfixia e também com traumatismo craniano. Eles vão utilizar, segundo o delegado, uma substância que é um reagente, é o luminol, justamente para identificar se há resquícios de sangue em outras partes do quarto, já que, a princípio, o motorista do casal teria entrado no quarto e mexido ali na cena do crime. Também a polícia vai investigar também, eles tiveram essa informação de que o marido da médica estaria utilizando aí o CRM dela, da esposa, justamente para adquirir entorpecentes, medicamentos psicotrópicos aí controlados, né? Ele usava então a receita dela justamente para poder comprar esse tipo de entorpecente. Vamos acompanhar mais uma vez a fala do delegado que está à frente das investigações. O senhor já teve acesso a essas imagens do exterior ali, né, do que estava acontecendo. Chamou a atenção do senhor algo? Olha, acesso às imagens a gente ainda teve, mas a análise dessas imagens é algo que demanda algum tempo, porque são muitas horas de gravação, né? Então a gente já iniciou a análise dessas imagens e, assim, o que chama atenção, obviamente, é o entra e sai do quarto, tanto da vítima, em momentos antes, do principal investigado e também do motorista. Entra e sai do quarto em alguns momentos. Isso é o principal. A gente não consegue saber o que houve exatamente dentro do quarto, porque essas imagens não captam, mas pelo menos dos corredores, do saguão do hotel, onde eles comparecem em determinado momento, basicamente com esses elementos que a gente vai tentar traçar uma dinâmica. E tem imagens do motorista entrando no quarto do casal em vários momentos? Sim, em alguns momentos, sim. Isso seria normal, um motorista estar entrando sempre no quarto de um casal? Então, ele trabalhava para esse investigado principal, para o marido da médica, há algum tempo, ou seja, ele já trabalhava há cerca de 13 anos que ele trabalhava. Então, o grau de intimidade que ele tinha com o marido e com ela, é difícil a gente precisar. Então, essa informação, se é normal ele entrando, seria mais assim, para alguém que fosse íntimo, né? Então, talvez a gente vai ter que tentar entender com outras pessoas que circundavam o casal se esse grau de intimidade era algo comum. Não dá para precisar quanto tempo ele ficava dentro do quarto ainda, que vocês estão analisando? Ainda não, porque demanda dessa análise. Agora, rapidamente, doutor, a gente conversou com o pai dela ontem. Ele se referiu a um acidente da ex-mulher
do ex-prefeito que aconteceu, ela morreu num acidente e as circunstâncias ali foram motivo de discussão na cidade, não é? O senhor pretende levantar esse caso? Eu entendo, sim. Eu não tive acesso ainda especificamente aos autos que investigaram esse caso, esse acidente, mas se é um caso que foi investigado pela Polícia Civil de Minas e foi já processado pela Justiça, eu entendo que não cabe mais a gente diligenciar sobre ele. Talvez a título de informação, né? Mas se foi devidamente processado, investigado lá e ele não foi encontrado culpado nesse caso, eu acho que não tem o que trazer mais para esse novo fato. A família relata, já tinha relatos oficiais de abuso de drogas, de compra exacerbada de drogas, né, fazendo uso do CRM dela para ter acesso a essas drogas, dele fornecendo essas drogas indevidamente para ela, inclusive no ambiente hospitalar do estado de Minas Gerais no ano passado, houve um registro nesse sentido oficial. E assim, as lesões nela, a causa mortes dela, deixam bem claro que não foi uma situação normal que aconteceu ali dentro. Há suspeita de que ele poderia vender essas drogas, doutor? Não, essa suspeita a gente ainda não tem. Hoje o senhor pretende fazer o quê? Hoje, provavelmente às 13 horas, a gente vai realizar o exame do luminol, né, no quarto, para tentar identificar possíveis manchas de sangue, né, latentes lá no quarto, para saber se houve alguma coisa além daquilo que a gente já observou na cena do crime no sábado de manhã. Né? A gente obteve acesso ao laudo oficial, cadavérico oficial, onde identificou ali traumatismo craniano, a asfixia mecânica, né, causada por a broncoaspiração de material gástrico por parte da vítima, as lesões que ficaram bem caracterizadas ali, aonde estavam localizadas essas lesões. Né? Isso aí é um importante avanço que a gente já deu nas investigações. Infelizmente, o suspeito principal não quis se pronunciar sobre o caso, então é algo que dificulta um pouco, né, essa situação, mas a gente vai tentar concluir o inquérito no prazo razoável, no prazo legal, de forma satisfatória. Pois é, a gente vai acompanhar, né? Vai continuar acompanhando aí as investigações, trazendo para vocês de casa todos os detalhes e cobrar das autoridades realmente a justiça, né? Porque essa moça aí de 39 anos acabou morta de uma forma muito brutal. Não é mesmo, Bruna, George? Vamos aguardar aí o rumo das investigações. Obrigado, Vanusa. Olha, gente, a nossa equipe foi até o bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, para ouvir o desabafo de moradores sobre uma situação antiga que está rolando por lá. O descaso com a rua, sem calçamento e cheia de buracos. A situação, a via, é um desafio principalmente para os idosos e, olha só, para os deficientes. Vamos acompanhar na reportagem. Algumas ruas do bairro Nova Rosa da Penha 1, em Cariacica, estão assim, íngremes e com vários buracos. E a situação, que já é difícil para quem passa por aqui, fica ainda pior para quem mora e precisa conviver com isso todos os dias. As ruas de baixo já foi feita e precisa do acesso dessa rua aqui. Como eles vieram aqui, jogaram um rio de solo, mas os moradores dessa rua precisam da mesma coisa que fez em cima. Se bater um asfalto lá em cima, por uma boa qualidade para as pessoas de cima, tem que ser uma boa qualidade da parte de baixo também. A prefeitura já está alertada que eles falou que ia fazer essa rua. Essa 27 e o pedaço da 26 e a pracinha. A Nilza mora na região há 41 anos. Tem dificuldades para sair e entrar em casa. Além disso, ainda mora com um companheiro que precisa de muletas para se locomover. Sempre foi assim, nunca tivemos melhoria, né? Precisa de uma melhoria nessa rua, porque aqui tem gente deficiente, tem idoso, né? E tem muita dificuldade para a gente andar nessas ruas. Já a Rosiane tem 7 filhos, alguns ainda estão bem pequenos e a preocupação como mãe aumenta, já que ela mora bem no meio do morro e na porta ainda tem um buraco. Eu caí 3 vezes, caí uma ali na saída, uma bem aqui, uma outra aqui em cima. As crianças têm que vir assim, ó, prender no chinelo, porque senão vai rolar até lá embaixo. Da última vez o carro de polícia estava aqui fazendo uma perseguição aqui,
Eles vieram com tudo assim, quase que tinha umas crianças aqui no caminho. Se não dá tempo de gritar, assim, pegar as crianças, puxar rápido, os polícias tinham pegado as crianças e jogado lá no brejo. O tão sonhado calçamento é esperado há mais de 20 anos aqui pelos moradores. A prefeitura até prometeu há pouco mais de 6 meses, começou a jogar umas pedrinhas, mas depois desapareceu. E o que era para ajudar acabou piorando ainda mais. Cansados de esperar, os moradores se reuniram para reivindicar o básico. Segundo eles, alguns idosos moram bem no final da rua e quando chove, a situação piora. E se precisar de uma ambulância, é difícil o veículo chegar até lá. Nós já estamos cansados. Toda vez eles vêm, promete e nada. Olha só, difícil a situação dos moradores, a gente pede uma atenção especial, imagina um monte de idoso, criança ali correndo o risco de se machucar. A gente entrou em contato com a prefeitura, ainda não chegou o retorno sobre essa situação, mas para os moradores ali do bairro, a gente vai seguir cobrando até que vocês tenham uma resposta de quando que essas melhorias vão chegar por aí. Não dá para continuar desse jeito, né? Assim que a gente tiver esse retorno da prefeitura, a gente, claro, passa aí para os moradores desse bairro. Dedicação total a você. Eu tenho certeza que você já sabe de que marca eu estou falando. Quer mais uma dica? É a marca com melhor crédito e melhor atendimento que entrega no Brasil todo. Agora eu vou chamar uma pessoa que vai te explicar por que você lembra dessa marca quando eu falo dedicação total a você. Vamos lá. Eu voltei, pessoal. E sabe o que você se lembra de Casas Bahia quando houve dedicação total a você? É porque é com dedicação que a gente atende milhões de brasileiros no nosso app, no nosso site e nas nossas lojas. E nessa semana, a gente separou com dedicação descontos e benefícios incríveis. Não perca tempo, aproveite agora. É isso aí, pessoal. Dedicação total é ter ofertas como essas. Smartphone Motorola Moto G53 5G por apenas R$ 1.199 à vista. Então corre já para uma loja mais perto de você ou baixe o app e aproveita. Agora, 12h53, pausa rápida no TN1 e na volta você vai ver que um bar que funcionava como escritório do crime foi desmascarado ali pela polícia na Serra. A gente já te mostra, não sai daí não. Estamos de volta, agora 12h55, bar por fora e escritório do crime por dentro. Na Serra, a polícia fechou um local desse onde os criminosos tinham um verdadeiro ponto de apoio, hein? Pois é, para a gente ter uma ideia, além de fornecer ferramentas para que bandidos cometessem arrombamentos e assaltos, o dono do suposto bar ainda comprava os produtos roubados. Por fora, o estabelecimento era assim, tinha fachada de bar, mas lá dentro, a polícia encontrou mais de 30 facas, porretes, pé de cabra e até uma machadinha. Todo esse material estava com um comerciante que não só era um dos maiores receptadores da Serra, mas também alimentava a criminalidade em diversas etapas. A poucos metros de uma rua tomada por dependentes químicos, esse bar funcionou durante anos como um verdadeiro escritório do crime. O proprietário dele não só fornecia armas para serem utilizadas em roubos na região, como ele também comprava os produtos que eram roubados. Além disso, ele também vendia material para consumo de drogas. Foram 5 meses de investigação até chegar nesse bar. O local funcionava de 8 horas da manhã até as 10 horas da noite. E segundo o delegado, mesmo enquanto a polícia estava lá, não parava de chegar dependentes químicos para vender produtos roubados. Lá dentro, a polícia também encontrou uma enorme quantidade de cigarro contrabandeado. Materiais que ele adquiriu de moradores de rua, a maioria usuários. Esses material provenientes de furtos e roubos na localidade de Jardim Moeiro, São Geraldo e Grande Carapina e também Novo Horizonte. Também localizamos facas, que a maioria desses usuários de drogas, para cometer esses roubos, eles se armam arma branca, que são facas. Esse proprietário desse bar emprestava essas facas para esses usuários de drogas cometerem esse delito. Também encontramos farto material como pé de cabra, machados, alicates para cortar cadeados. Um homem de 57 anos, que era o dono desse bar, foi preso em flagrante por receptação qualificada. A suspeita da polícia é que ele esteja por trás de dezenas de roubos a comércios e de arrastões que vêm ocorrendo em coletivos da Grande Vitória. Tem esses crimes de furto e roubos
e agora também arrastões e ônibus, porque tem gente que compra. Infelizmente, tem gente que compra. Tanto como comerciantes que compram e também pessoas também físicas que compram também esses principalmente aparelho celular, né, que são noticiados em redes sociais. Todo mundo está cometendo crime. Olha só, vamos saber como é que fica o tempo, porque vem chuva por aí, tá? Já pode se preparando. Tem frente fria se aproximando aqui do estado. Apesar da gente estar vendo o tempo aberto, a expectativa é que nos próximos dias o tempo dê essa virada à saúde que lute, porque agora o sol está bombando, tá? Mas existe aí essa expectativa, então você prepara o seu agasalho. Agora imagens ao vivo, poucas nuvens no céu, sol predominando aí em Vitória. Mas tem frente fria chegando. Se prepara. Vou pedir para ela esperar um pouco, né? Vem feriado aí. Vem o feriado por aí. Quem sabe ela dá uma segurada. Vamos ver. Agora, 12h59. Beijo para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.